Boa tarde, galerinha do nono ano. Estamos de volta para mais uma aula de história. Desta feita, estaremos tratando de um assunto extremamente relevante que é a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial são assuntos tratados em concursos, são assuntos tratados em Enem. Então, assim, é muito importante este assunto para você que é estudante. Nós vamos dividir o assunto em duas partes. Vamos falar um pouco hoje dessa primeira parte, a parte que envolva mais, digamos assim, o arrumado para dar início à Primeira Guerra Mundial, e na segunda aula a gente vai tratar das fases da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Um período tenebroso da história da humanidade, né? Para algumas pessoas teria sido o maior desastre, a maior desastre que a humanidade já passou até os dias de hoje, né? Pela quantidade de mortes que aconteceu e de uma maneira tão insana, né? Então nada justifica a vida de uma pessoa, a perca de uma vida de uma pessoa, tá certo? Então, convido você para mais uma aula de história. É importante a gente, antes de entrar no assunto propriamente dito, a gente procurar enxergar aonde foi a primeira, a segunda guerra mundial. Algumas vezes fica meio esquisito, a gente fala sobre determinados assuntos e a gente não sabe aonde é que isso aconteceu, não sabe o ambiente geográfico, o contexto geográfico aonde aquilo veio a acontecer. Então, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ela veio acontecer nesse espaço aqui, ó, aqui na Europa, tá bom? Que isso fique bem pontuado para vocês. Os Estados Unidos entrou na guerra, sim. Nós tivemos países da Ásia que entraram na guerra, sim. Agora, o foco, o ambiente, o espaço geográfico da Primeira Guerra Mundial foi a Europa, principalmente aí essa ideia da Europa Ocidental. A idade, ou melhor, o tempo da guerra foi de 1914 a 1918. Nós tivemos aí 4 anos de guerra, né? Mas que ficou marcado profundamente na história da humanidade. Nós vamos ver aqui algumas curiosidades. O terrível Adolfo Hitler, que vai praticamente ser a pessoa mais importante da Segunda Guerra Mundial pela morte, né, de 6 milhões de judeus. Nessa Primeira Guerra Mundial, ele era um cabo do exército alemão. Então, para observar que ele foi participante das duas guerras mundiais. A Rússia foi o país com maior número de mortos. Então, a Rússia, ela teve o maior número de mortos, foi a Rússia, né? Estima-se que morreram, isso aqui em um dia só, né? 58 mil soldados britânicos, soldados ingleses, no primeiro dia de batalha do Somme. Então, observa aí, 58 mil pessoas, atenção, não são 58 pessoas, 58 mil pessoas morreram em um só dia nesta batalha aqui, exclusiva aqui de Somme, tá certo? A gota d'água para a eclosão da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que nós vamos explicar para vocês mais na frente um pouquinho, tá certo? Então vamos lá. De cada 5 soldados australianos, você vê a Austrália lá na Oceania, que deixaram o seu país para lutar na Primeira Guerra Mundial, apenas um voltou para casa. De cada 5 soldados, apenas um voltou para a sua terra, na sua terra natal, tá certo? Para ver o tamanho do prejuízo. 90% dos soldados mobilizados pela Áustria-Hungria
que era o império na época, durante a Primeira Guerra Mundial, eles morreram. 90% dos soldados da Áustria, da Hungria, morreram na Primeira Guerra Mundial. Para vocês observar a quantidade de mortos aí envolvidos. 296 soldados norte-americanos se suicidaram no decorrer de 7 meses em que o país participou da guerra. Então, quase 300 suicídios. A Inglaterra, os Estados Unidos, já entrou no finalzinho da guerra, por volta aí do ano de 1917. E não, só de pessoas tiraram as suas vidas foram quase 300 norte-americanos. O primeiro registro de armas químicas foi na Primeira Guerra Mundial com o terrível gás de mostarda, né? As armas químicas foram usadas mais na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão foi destruído pelos Estados Unidos, foi destruir o Japão com 2 bombas nucleares, como nós estaremos vendo mais na frente, tá certo? Até hoje, a maior tragédia ferroviária da Europa ocorreu na França, em dezembro de 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. O enorme potencial demonstrado pelas forças aéreas durante a Primeira Guerra Mundial acelerou substancialmente o desenvolvimento tecnológico da aviação, tanto militar quanto civil e comercial em todo o mundo. Então nós vamos observar que durante a guerra muito desenvolvimento houve acontecer, principalmente nessa parte bélica, nessa parte beligerante, tá certo? Então foi uma guerra que deixou milhões de pessoas mortos, né? De pessoas mortas durante esse período da Primeira Guerra Mundial. Vamos aqui ver um pouquinho sobre o que antecedeu a guerra, né? A Europa ela vivia um período chamado de Belle Époque, que é uma expressão francesa que identifica um período de avanço tecnológico no meio ali que os europeus estavam vivendo. Por volta aí já, né, posterior à Segunda Revolução Industrial, as coisas estavam de fato acontecendo, a Europa estava saindo aí, ou pelo menos tinha terminado uma guerra, a Guerra Franco-Prussiana entre França e Alemanha. Então essa guerra ela tinha acabado por volta do finalzinho aí, né, do século XIX, e aí eu sei que a Europa começou a viver um período de paz, um período de crescimento, né, um período de luxo. Para vocês terem uma ideia, a Europa e o mundo nunca tinha vivido um período de tão grandes inovações, né? As pessoas estavam vivendo uma época de brilho, né? Uma época, na verdade, até mesmo de brilho, de cores, de luzes, né? Na verdade, a eletricidade foi inventada neste período dessa Belle Époque, né? Que veio trazer, a França se lançou-se na frente com Paris, a cidade de luz. Foi inventado o automóvel, né, o avião por Santos Dumont, o cinema, olha a vida da cidade, né? Olha, o rádio, a televisão, alguns eletrodomésticos, né? O telefone, o tensiômetro, a penicilina, um medicamento que ajudou a combater muitas doenças, né? E a ideia da própria Coca-Cola. A Belle Époque, ela veio um otimismo, trouxe um otimismo para a Europa e para o mundo, trazendo a ideia de uma paz duradoura, né? De uma paz duradoura. Os especialistas chegam a dizer que esse período da Belle Époque estendeu-se, sobretudo, no período que vai de 1871, que eu falei para vocês, que quando marcou o final da guerra franco-prussiana, envolvendo aí a ideia da França e da Alemanha, uma guerra grande, mas aí terminou essa guerra e começou esse período. E essa Belle Époque só veio, de uma certa forma, acabar quando, no ano de 1914,
eclode a Primeira Guerra Mundial. Mas até aí, o que se dizia, o que se falava era do luxo, era da modernidade, era do avanço que a Europa estava conquistando, estava irradiando também para todo o mundo. Para vocês terem uma ideia desse século XX, esses primeiros anos, né, do século XX, os primeiros 15 anos do século XX, os últimos anos do século XIX, muitas coisas, além desses inventos, o próprio Freud com a psicanálise chegava a mostrar-se como solução para muitos problemas. O radar foi inventado em 1904. Alberto Einstein ele cria a lei da teoria da relatividade. Alberto Einstein, né? Ele mostra a ideia da razão, do conhecimento científico, né? O Santos Dumont, no ano de 1906, brasileiro, que vai lá e ele inventa o avião. Então são novidades que veio para a Europa. No ano de 1910 é inventado o motor a jato, a linha de montagem em 1913, um carro só, ou melhor, vários carros, né, eram fabricados, eram montados por mãos mecânicas, por robôs. Então veio trazer uma grande evolução no meio automobilístico, né? Na geografia estava sendo criada a teoria da deriva continental, que dizia que a Terra, a superfície da Terra, a crosta terrestre era formada de gigantescos blocos de rocha chamada de deriva, chamada de placas tectônicas, e que ao longo dos anos essas placas elas estavam se afastando umas das outras, formando aí os continentes, que antes eram uma Pangeia, um continente só. Agora eles estavam explicando que isso veio a acontecer e veio modificar um pouco da compreensão da geografia. Então, mas aí no meio dessa bela época, ou dessa bela época, começou a aparecer alguns contrastes, né? Não era somente a iluminação elétrica, não era somente o fonógrafo, o telefone, o automóvel, não era somente a modernidade, não. Outras questões começaram a acontecer. Evidentemente que lá em Paris, a moda em Paris, a burguesia crescia, enricava, a indústria ela crescia muito, né? Então a Europa ela vivia muito isso. Mas, como eu já havia dito, nem tudo era flores. Nem tudo era flores. As nações, principalmente aquelas nações imperialistas, como a França, a Alemanha, a Inglaterra, esses países eles já começavam a desenhar guerra. Eles começaram a se envolver em algumas disputas, começaram a discordar, mas existia um certo revanchismo, né? Eu acho que vocês lembram, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. A França ela perde a guerra com a Alemanha, aquela guerra franco-prussiana. A Alemanha ela se forma como um verdadeiro país. Ela digamos assim, ela conquista um território da França, se torna talvez na época uma nação muito poderosa, fazendo frente com o poderio industrial da Inglaterra. Então começa a aparecer essas raízes para o surgimento da guerra, tá certo? Aqui você vai observar aqui, né, algumas modernidades, carro, telefone, mas por trás de tudo isso já existia as desigualdades sociais entre ricos e pobres, este desenvolvimento todo, essas modernidades todas, elas não eram, digamos assim, conquistadas, aproveitadas por todo, era mais pela classe rica, a classe burguesa, a classe, os capitalistas, a classe mais empresarial, as pessoas que detinham, né, o poder. Grande parte da população vivia às margens desse negócio. Então aí existiu já essa desigualdade. A exploração da classe operariada já na segunda Revolução Industrial, que o pessoal trabalhava muito e ganhava pouco. As potências imperialistas disputando, né, além de disputar
a própria Europa, eles já disputavam outros mercados, disputavam o norte da África, disputavam a Ásia, né? Tinham já investimento aqui na América, então viviam ali numa enorme tensão, né? Grande parte do dinheiro e da tecnologia desse período de desenvolvimento foi investido em armas. Foi investido em armas, em metralhadoras, espingardas, gases tóxicos e em aviões. Observe que existia na plateia a estampa de uma bela época de grande desenvolvimento, mas que por trás, nos bastidores, essas nações imperialistas, elas já se desenhavam, elas já se organizavam, já se armavam até os dentes para conquistar novos territórios e se tornar, digamos assim, vitoriosas, ou então estar no topo do desenvolvimento, tá certo? No ano de 1914, essa bela época ela é sepultada quando eclode, quando começa a Primeira Guerra Mundial. Né? Tá aí uma foto do conflito e mostrando também ali já na época de desenvolvimento e ao mesmo tempo de desigualdade social, tá bom? Vamos ver aqui agora algumas tensões que precederam a Primeira Guerra. Então, o desfecho da Guerra Franco-Prussiana, que terminou no ano de 1871, né? Que esse conflito ele foi vencido pela Alemanha. A Alemanha aqui ela se forma como uma grande nação, conquista esse território aqui da Alemanha, tá? Alsácia Lorena ou Lorraine, ela consegue esse território rico, então já ficou esse revanchismo entre França e a Alemanha. A Alemanha passou a disputar, né, o mercado com outras potências e também pela questão da Alsácia-Lorena, que é um território rico que era da França, mas a Alemanha tinha passado a mão como efeito dessa guerra franco-prussiana, tá bom? Outra questão foi a formação de blocos rivais. Isso aqui é importante para você não esquecer. A Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial ela foi travada entre dois blocos de países, né? No mesmo tempo já estava acontecendo essa corrida armamentista por trás, mas era chamada aí, eu poderia dizer, de uma paz armada. Era uma paz reinando pelo desenvolvimento tecnológico, econômico, mas já existia uma corrida armamentista. Então, os dois grupos que participaram da Primeira Guerra Mundial foi a Tríplice Entente, que aqui nós temos a tríplice vem de 3, então se formaram a Inglaterra, a França e a Rússia. Esses três países eles lutaram do mesmo lado, né? E aí você vai ter a Tríplice Aliança, formada pela Áustria-Hungria, pela Itália e pela Alemanha. Mas ficando já para você aprender e não esquecer jamais que a parte que perdeu a guerra foi isso aqui, ó. Foi a Tríplice Aliança. Você pode aprender isso aqui, estou até aqui bagunçando um pouco aqui o slide para mostrar para você que a Primeira Guerra Mundial ela foi vencida pela Tríplice Entente. Você vai observar que a Alemanha ela perde as duas guerras mundiais, apesar que ela se recuperou e hoje é o país mais rico de toda a Europa, tá certo? Vamos ver aqui mais alguns focos, né, de disputa, alguns focos de tensão. Vamos ver aqui agora mais outro. Nós temos aqui mais uma vez a localização aonde a Primeira Guerra veio a existir. Temos a questão marroquina. Né? A questão marroquina, não sei se eu coloquei aqui alguma foto, não coloquei. A questão marroquina foi, no caso, a França. A França, ela entrou em contato com os ingleses, que, deixa eu ver se eu consigo ser mais preciso. A França organizou o seguinte: eu fico com essa parte aqui do Marrocos,
para tomar de conta, para explorar, e você, Inglaterra, você fica tomando conta aqui do Egito. Foi uma decisão que não agradou as outras potências da Europa. Não agradou nem a Alemanha, principalmente não agradou a Alemanha. É que existia um acordo mais no passado de que essa região aí, ela deveria ser, principalmente o Marrocos, deveria ser conquistada, deveria ser explorada pelas potências europeias. Mas aí não foi o que aconteceu. A Alemanha, ela não gostou desta situação, desse acordo feito entre França e Inglaterra, que uma ficava com o Egito e a outra ficava pelos lados do Marrocos. Ambos aí ficam no continente africano. Uma outra tensão que estava se desenhando era como se estivesse montando para depois explodir, né? Teve também a questão balcânica, que é o que nós chamamos aqui de nacionalismo. Aqui nessa região aqui mais da Europa, partindo aqui para a Europa Oriental, existia um sentimento aqui, né, de nacionalismo, de que esses países aqui deveriam se formar num grande país maior e que esses países maiores deveriam defender os povos, né, os povos eslavos, os povos que habitavam essa região aí. Já essa região aí era uma região que era muito, digamos assim, muito procurada por outras nações, que não olhava com os bons olhos com essa formação desse grupo de pessoas aí, né? Então, no final do século XIX, a região dos Balcãs foi, né, como eu falei aqui, disputa entre as nações imperialistas, as mesmas nações que vão defragrar a Primeira Guerra Mundial. Nessa época, né, o Império Otomano, né, para que a gente diga o Império Otomano, que é isso aqui que fica aqui embaixo, olha, ele estava entrando em decadência, estava em declínio, e aí essa região aqui, que era comandada por esse império, começou a ser alvo de outras potências, né, de outras potências que queriam meter o dedo aí. Aí, por outro lado, a Rússia, ela dizia o seguinte: não, eu estou de acordo que vocês formem aí esse bloco, esse grande país só de pessoas eslavas, para vocês permanecer firme aí com a sua etnia, com a sua raça, e eu quero fazer parte desse negócio, eu quero ter amizade com vocês, eu quero ter parceria com vocês. Eram acordos também que não ficava, tinha certas interesses por trás, né? Aí defendia, apoiando, no caso apoiava esse movimento, os russos pretendiam garantir, né? Lógico, como eu já havia falado aqui, a parceria. E a Sérvia seria esse grande país que formaria, juntava aí esses países de origem eslava, né? E aí, quando... Deixa eu voltar aqui um pouquinho para terminar de explicar isso aqui, citar mais algumas informações, né? Aí, como eu vou falar aqui desse estopim da guerra, que foi a morte de Francisco Ferdinando, eu vou explicar aqui olhando para cá, que é mais fácil para vocês. Olha só, o estopim da guerra. Então, no dia 28 de junho de 1914, na cidade de Sarajevo, observe lá embaixo, na Sérvia, o herdeiro do trono austro-húngaro, que fica o império que ficava mais ao norte, ele faz uma visita lá nesse local e ele é assassinado. Aí o que é que acontece? O império que ficava mais, vamos colocar aqui, se eu consigo desenhar, que ficava mais aqui na parte do norte, o Império Austro ficava aqui, o Império Austro-Húngaro ficava aqui. Esse arqueduque, ele era o herdeiro desse trono aqui. Quando ele foi assassinado aqui embaixo, na Sérvia, esse império aqui pediu punição, né? Pediu punição pela morte de Francisco Ferdinando, tá certo? Olha, o Império Austro-Húngaro exige punição, a Sérvia, que está aqui, a Sérvia se nega, já a Alemanha declara guerra ao Império Austro-Húngaro, né? A Rússia, ela vai declarar apoio à Sérvia, e a Alemanha já vai declarar apoio aqui para o Império Austro-Húngaro. E daí começa, né? E daí começa cada um defendendo os seus próprios interesses, e daí começa a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Pela morte desse arqueduque aqui,
chamado Francisco Ferdinando. Só para a gente colocar aqui, fica mais visível, né? Tá aqui o casal que faz lá a visita, né? Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia. Eles visitam Sarajevo, lá na Sérvia. Aí daí ele sofre um atentado e tá aqui, você vai ter o Gavrilo Príncipe, que foi o assassino, tá certo? Então, quando acontece isso, é que, na verdade, a Primeira Guerra Mundial, ela começa de fato. Já estava tudo desenhado, já estava tudo bem organizado para começar a guerra. Então, teve esse estupim. Essa pergunta ela é muito cobrada em vestibulares, em Enem. Qual foi o verdadeiro estupim? Aquilo que deu início, que deu o pontapé inicial na Primeira Guerra Mundial, foi justamente a morte desse arqueduque. Só para a gente ver direitinho o que a gente viu nesta aula de hoje. Estava acontecendo o imperialismo, né, as nações disputando cada vez mais territórios na Ásia e na África. Existia um nacionalismo, no caso que eu acabei de explicar a vocês, lá dos Balcãs, e também tinha a questão de um revanchismo francês contra os alemães, principalmente depois dessa guerra franco-prussiana. Existia o pan-eslavismo, que seria a formação daquela região ali de um grande grupo de países, né, formando um país só de pessoas eslavas, né? Tinha também por trás uma corrida armamentista, por mais que estivesse vivendo a chamada bela época, mas por trás estava acontecendo uma disputa, já um certo arrumado para se começar esta guerra. E o estupim foi quando o Francisco Ferdinando, o austríaco, né, ele foi assassinado em Sarajevo no dia 28 de junho de 1914, por um bósnio nacionalista, e aí começa a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Por hoje é só, e a próxima semana a gente continua, tá bom? Eu vou postar no grupo daqui a pouco uma atividade para vocês. Então, um forte abraço, um joinha e até a próxima aula.